Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu sou ouvinte assídua desse seu canal. Eu amo, especialmente eu amo o momento da história da meia-noite. E hoje eu quero te contar uma história que aconteceu comigo, eu, Vera Lúcia. E quero te contar nos detalhes, Paulinho. Tudo começa com as necessidades que tínhamos naquele momento, porque era eu, Vera Lúcia, mais 3 irmãozinhos, eu era a única menina, os 3 menores do que eu, a minha mãe e o meu padrasto. E naquele exato instante, nós não tínhamos onde morar. Eu me lembro que a minha mãe estava lutando para ver se ela conseguia alugar uma casa. Meu padrasto chegou inclusive a encontrar um imóvel, mas na hora H, na hora de alugar, e não deu certo porque faltava o fiador. Você sabe que na vida do pobre é assim, tudo é muito difícil. Então a minha mãe tinha ido prestar um serviço para um senhor que tinha a perna cortada na altura da coxa. Esse senhor, de nome Alfeu, era senhor Alfeu, ele tinha a perna cortada na altura da coxa. E esse senhor, ele morava numa casa até que boa, só que ele morava lá sozinho. Então o que ele propôs para minha mãe? A minha mãe tinha acabado de fazer a limpeza na casa dele, inclusive eu fui ajudá-la nesse dia. Falou, vem morar aqui com a sua família, porque eu não tenho ninguém para olhar por mim. Eu não tenho ninguém, eu sou sozinho e devido eu ser aleijado, eu tenho a dificuldade de fazer as coisas. Então vocês moram na casa, como uma retribuição, vocês me prestam algum tipo de serviço, me ajudam. Inclusive a senhora fazendo a comida para eu comer, cuidando da minha casa, para mim já está, eu considero pago. Então foi por pura necessidade que mamãe, eu e meus 3 irmãos menores, mais o padrasto, fomos morar na casa do senhor Alfeu. Acontece que assim que a gente se mudou para lá, a gente começou a escutar uma coisa terrível que acontecia de noite na casa. Nós íamos dormir e no quarto do seu Alfeu a gente ouvia ele brigando a noite inteira com Benedito, que até aquele momento não sabíamos quem era. A briga, para que vocês tenham uma ideia, começava por volta sempre de meia-noite. Sai, Benedito! Sai, Benedito, por favor, não me perturbe mais! Benedito, não tô mais sozinho nessa casa. Tem gente agora comigo. Não, Benedito, não! Não, Benedito! Para! Para, Benedito! Não! Para, Benedito! Ai! Ai! Ai, Benedito, não! Para! Para, Benedito! A minha mãe e o meu padrasto se assustavam, mas nós tínhamos medo, porque nós estávamos há pouco tempo ali com o senhor Alfeu e era o seu Alfeu que gritava. Então a mamãe não sabia se ele estava tendo pesadelo,
se aquilo de fato estava acontecendo. Até que houve um momento em que ele começava a descrever o que esse Benedito estava fazendo com ele. Não, Benedito, não! Para de soprar no meu ouvido, Benedito, para de soprar. Não, vela não, Benedito, ai, não me queima com a vela, Benedito, não, ai. Para, Benedito, para, você vai cortar minhas unhas de novo. Ai, Benedito, você tá cortando meus dedos, Benedito, para, por favor, para, Benedito, me deixa dormir. Você quer me enlouquecer, Benedito? Nós ficávamos assustados. Então, na segunda noite, quando amanheceu, nós tínhamos que abordar aquele assunto com o Sr. Alfeu. Afinal de contas, o que acontecia? Por que de tantos gritos? Houve um momento em que ele gritara que o Benedito estava colocando óleo quente na orelha, no ouvido dele. Óleo quente no ouvido dele. Seu Alfeu, quem tocou no assunto foi a minha mãe. O que acontece? Por que o senhor grita tanto a partir da meia-noite? Vocês escutam, né? Sim, e não é porque a gente queira se meter na sua vida. Nós estamos muito agradecidos e morando aqui na tua casa é um favor muito grande que o senhor faz para com toda a nossa família. Mas é que eu tenho escutado os gritos do senhor. O senhor me parece que está muito perturbado. E aí então, o senhor Alfeu contou com riqueza de detalhes tudo o que acontecia, sem sequer pedir para que nós saíssemos de perto. Eu era a mais velha. A essas alturas eu estava com 12 anos, mas tinha os meus irmãos menores que acabaram escutando também. Mas a história tinha mesmo que ser contada. O senhor Alfeu, ele havia matado o irmão com o pé de uma mesa. Meu Deus, como foi isso? Segundo nos contava o senhor Alfeu, legítima defesa. Ele, devido ao problema de diabetes, ele havia perdido mais da metade da perna direita. E ele, portanto, morava naquela casa na companhia desse irmão dele, Benedito, que certa noite, segundo o seu Alfeu contava, queria matar o senhor Alfeu. Ele sabia que o irmão queria ficar com o que ele pertencia, porque o senhor Alfeu não era uma pessoa, apesar de ser aleijado, ele não era uma pessoa miserável, ele não era rico, mas era um homem até bem posicionado na vida. Tinha a casa onde morava, até que a perna lhe fosse amputada, tinha um carro. Então esse irmão dele queria ficar com as coisas dele, inclusive com a pensão que iria passar, sei lá, de acordo com as explicações dele, para esse irmão. Então esse irmão tentou matá-lo. E quando ele viu que o irmão vinha com aquela faca para matá-lo, ele tinha escondido, junto com ele, do lado dele na cama, ele tinha um pé de mesa. O pé de mesa até hoje existia lá. Segundo ele, não era mais o mesmo. Não era mais o mesmo, era um outro. Mas ele tinha esse pé de mesa até hoje lá no quarto com ele. Então quando o irmão veio com a intenção de matá-lo, ele passou a mão naquele pé de mesa e rumou aquele pé de mesa contra a cabeça do irmão numa pancada só, numa violência extrema. Ele disse que a pancada foi tão forte que parte dos miolos se espirraram para a parede, de tão violenta que foi abatida. O irmão morreu na hora. Os vizinhos chamaram a polícia. Este senhor, o Alfeu, chegou a ser preso
Foi preso em flagrante por ter matado o irmão, mas depois, no julgamento, acabou absolvido, porque ficou provado que foi legítima defesa. Ele fez isso em legítima defesa. Então agora, ele contava que o irmão todas as noites vinha perturbá-lo, numa espécie de vingança, mas que, de acordo com o que ele já tinha escutado de uma pessoa que vivia esse mundo espiritual, o irmão estava impedido de fazê-lo qualquer mal, a não ser assustá-lo. Então ele, na conversa com a minha mãe, ele disse: olha, a senhora pode ficar tranquila, a senhora pode ficar sossegada, seus filhos também, o seu companheiro, que era o Eliseu, companheiro da mamãe, meu padrasto também, porque isso é comigo. O meu irmão, nem em mim ele pode tocar. Mas, de acordo com as explicações que me deu uma pessoa espírita, ele vem para me assustar, para me perturbar. Então, ele joga o óleo no meu ouvido, mas não é absolutamente nada, tanto que eu sinto aquele líquido caindo assim no meu ouvido na hora, mas eu coloco a mão, não tem óleo. Eu sinto que ele corta a unha do meu dedão do pé, lógico que sobrou. Ele corta rente, machucando. Mas pode ver, olha, realmente eu tenho a unha bem cortada, é verdade, mas não tenho nenhum ferimento no pé. Assim como ele pinga a vela quente em mim, mas não fica nenhuma marca em mim, mas eu sinto um incômodo. Ele me perturba toda noite. Ele não quer que eu durma em paz, mas ele não pode me tocar. Assim como ele não pode perturbar ninguém que mora comigo nessa casa. Não perturbará a senhora, nem seus filhos e nem o seu companheiro. Só que quando o seu Alfeu acabou de contar a história, minha mãe ficou com os olhos arregalados desse tamanho. O meu padrasto, nessa oportunidade, não estava junto, mas assim que ele voltou do trabalho, a minha mãe contou e ele ficou também muito assustado. Eu me lembro que a casa era boa, era grande, mas pelo menos um mês nós passamos todo mundo junto, dormindo juntos na casa. Ficamos temerosos. Mas, quando dava meia-noite, eu queria estar dormindo. Às vezes eu até estava. Quando dava meia-noite, eu queria tanto ter um sono mais pesado, mais profundo, e às vezes eu até estava, mas eis que de repente a gente começava a escutar o barulho que vinha do quarto do senhor Alfeu. Benedito, para, Benedito, por favor. Me deixa dormir em paz, Benedito, para. Não, óleo quente não. Ai, Benedito, ai, óleo quente não. A vela, Benedito, por favor. O que você quer que eu faça? Foi legítima defesa, Benedito. Tá provado, foi legítima defesa. Você ia me matar, Benedito. Ah, Benedito, não corta, por favor, minhas unhas não, Benedito. Não corta, minhas unhas não. Ai, Benedito. Ai, Benedito. Ai, Benedito. Nós íamos ao desespero e nós vivíamos cobrando a minha mãe e o meu padrasto. Vamos embora. Mas para onde? Não tínhamos para onde fugir. Não tínhamos para onde sair. Era ali que nós deveríamos ficar. Era ali, porque a mamãe dizia, puxa, uma casa como essa, onde a gente vai encontrar? E o homem é bom. O senhor Alfeu é um homem bom. A gente já sabe, meia-noite até meia-noite e meia, meia-noite e 40, a gente tem que passar por isso.
Mas prefiro eu passar por isso do que ter que enfrentar as agruras e dificuldades de uma vida no tempo. Como é que eu posso pegar vocês, meus filhos, e sair por aí sem rumo? Oh, mãe, a gente tem medo, mãe. Nós vivíamos perturbados e com medo. Até que um dia o meu padrasto, o Eliseu, que nunca foi um homem ruim, ele trabalhava como pintor de paredes. E aí, o meu padrasto, ele foi convidado para pintar a torre da igreja. Era uma coisa muito difícil na pequena cidade que nós morávamos, porque não era qualquer pintor que aceitava aquele trabalho de pintar a torre da igreja. Vocês já ouviram falar de balancinho para pintura? Talvez seja uma expressão nova para muita gente que esteja ouvindo a carta, mas o balancinho é de fato um balanço que pintores te penduram na torre, sentam-se naquele balanço. É muito perigoso porque tem que enfrentar as alturas, e ali as pessoas executam a pintura. E o meu padrasto Eliseu, ele tinha exatamente esse preparo profissional, além de ter esse tal do balancinho. Então o padre da paróquia local, o seu Oswaldo, padre Oswaldo, o padre-chefe da paróquia, o pároco do lugar, contratou exatamente o meu padrasto para executar o serviço de pintura da torre da igreja. Até virou uma atração. Eu me lembro que as pessoas durante o dia iam lá para ver o meu padrasto pintar a torre da igreja, e a gente até tinha orgulho disso, aquela coisa de criança, de quem mora no interior. A gente dizia assim com orgulho: é o meu padrasto, né? Ele é casado com a minha mãe. E a gente ficava orgulhoso de saber que era ele que estava pintando a torre da igreja. E aí é que está o segredo da coisa, de tudo que eu vou contar. Nasceu uma amizade entre o meu padrasto e o padre Oswaldo. E nessa amizade, inclusive, eles tomavam vinho. O padre tinha um vinho lá especial e que ele tomava, e ele dava sempre um cálice desse vinho para o meu padrasto. Um belo dia, o padre chegou com o meu padrasto na casa. E aí, eu não sei se o meu padrasto já tinha tomado um pouco de vinho a mais, mas o meu padrasto entra e fala assim: padre, esse aqui é o homem. Esse aqui é o homem do qual eu falei para o senhor, se dirigindo ao seu Alfeu. O senhor aleijado, que era dono da casa onde nós morávamos. Aí o padre Oswaldo falou: meu filho, então você tem essas perturbações, né? E aí o seu Alfeu ficou um pouco intimidado perto do padre, mas depois ele foi obrigado a falar. Então o padre falou: olha, pois hoje eu vim aqui para ficar com o senhor. Eu vou ficar com o senhor. Aí o senhor Alfeu explicou para o padre que o irmão só vinha para perturbá-lo, mas que não perturbava outra pessoa. Falou: não, mas hoje vai acabar a sua dor e o seu sofrimento. Pode ter certeza. E o padre levou consigo a água benta e crucifixo. Meu amigo Paulinho Boa Pessoa, meus amigos ouvintes, quando deu meia-noite, nós estávamos já todos dormindo, ou pelo menos deveríamos estar dormindo. Tanto que nós, as crianças, fomos dormir 8:30 da noite, 9 horas. Eu tive até irmão menor meu que teve a sorte de realmente dormir. Mas quando deu meia-noite, eu acordei com os gritos pavorosos que vinham do quarto do senhor Alfeu. Benedito! Benedito, hoje o padre está aqui. O padre quer falar com você, Benedito.
E a gente ouvia porque o padre falava baixo. O padre era uma pessoa que falava baixo, tinha um sotaque assim espanhol, quase a gente não escutava o que ele falava. Apenas dava para entender que o padre estava jogando a água benta e com um crucifixo na mão. Mas até fogo nós vimos sair desse quarto. Fogo! Até fogo nós vimos sair de lá. Foi algo impressionante. Parte de tudo que eu vi, eu nem acredito de que realmente eu tenha visto. Eu às vezes me questiono, porque eu tinha 12 anos à época, mas eu tenho lembranças exatamente do que vi. Já faz tempo. Às vezes eu chego até a duvidar das coisas que eu vi, do fogo que eu vi sair desse quarto. Mas a verdade foi que nessa briga, na junção do senhor Alfeu com o padre, água benta e crucifixo, a luta foi grande. O embate começou exatamente à meia-noite. Mas ao final de tudo, houve uma grande vitória para o senhor Alfeu. O padre, exausto, transpirando, se despediu do meu padrasto, da minha mãe e do senhor Alfeu, dizendo que estava exorcizado. Foi a primeira vez que eu ouvi esta expressão, que eu não conhecia, como eu estudava. No outro dia, eu perguntei à professora o que era. Eu não sabia o que era. Mas o padre disse que estava exorcizado aquele espírito, que tudo havia sido resolvido. No dia seguinte, na escola, a professora me explicou. Exorcizado, e ela deu como aula para a sala inteira. Exorcizar é utilizar o exorcismo para retirar, afastar, expulsar os demônios ou maus espíritos que se apossam do corpo de alguém. Esconjurar, exorcizar, extinguir, retirar, expulsar os maus espíritos ou demônios de alguém. Livrar alguém do mal através de conjuras ou exorcismos. Isto significa exorcizar. Mas por que você perguntou, Vera? Ô professora, por nada. É que eu vi escrito e eu queria saber o que significava. Eu não falei a verdade porque eu havia prometido para o padre não contar aquilo para ninguém. Eu mantive esse segredo durante muito tempo. E hoje, 40 anos depois, faz 40 anos, eu estou contando através do seu canal no YouTube, porque confio plenamente nele. Mas tudo isso eu vivi. Quero ainda informar que depois desse exorcismo acontecido, olha o que aconteceu. Ele ficou tão agradecido. Eu estou falando daquele senhor, o Alfeu. Ele ficou tão agradecido que ele fez um documento em cartório e, como ele não tinha herdeiro, ele passou a posse da casa, isso quando ele morresse, para minha mãe. Passou a posse daquela casa para minha mãe. E foi o que ajudou demais a minha família. Você vê? Por pouco que a gente não abandona tudo. Quer dizer, a minha mãe, em momento algum, admitiu abandonar tudo. Mas isso passava pelas nossas cabeças de crianças. Passava pela cabeça do meu padrasto. A minha mãe não. Foi firme. E acabou sendo depois merecedora desse presente que Deus deu a ela. O seu Alfeu fez o documento. Assim que ele falecesse, a casa passaria a ser da minha mãe, com um documento pré-assinado por ele. De fato, ele faleceu 6 anos depois desse episódio do exorcismo. E a minha mãe
virou proprietária desta casa, que depois acabou sendo dividida entre mim e os meus irmãos, uma vez que ela, lamentavelmente, também já não está mais nesse plano. 40 anos depois, eu estou contando a história tal qual aconteceu. Eu, por mim, até porque eu era uma criança, eu teria desistido. Mas a minha mãe foi firme. Valeu tudo, porque se o meu padrasto não tivesse feito também a amizade que ele fez com o padre, talvez isso jamais tivesse acontecido. Essa é a história que eu tinha para lhe contar da meia-noite. Se você gostou, curta dando o seu joinha, aproveita, se inscreva no canal e, se sobrou gentileza, mande um valeu demais pro Paulinho Boa Pessoa.